Você sabia que Lionel Messi e Neymar, dois dos maiores jogadores da atualidade, estão há meses de ficarem desempregados? Pois no vídeo de hoje do canal do Nicola, vou elencar uma relação com mais de 30 atletas cujos contratos se encerram em 31 de dezembro, ou seja, eles já podem assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer clube do Brasil ou do exterior a partir de 1º de janeiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, só pedir para deixar like e se inscrever no canal, se você curtiu o vídeo não esquece de compartilhar também para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. Vídeo de hoje bem diferente daquele tradicional, com notícias factuais, quero usar esse conteúdo para explicar para vocês atletas de nome que já podem assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o seu clube do coração. E esse assunto é super importante, você quer um exemplo? O Flamengo contratou, por exemplo, o Jorginho e o Saul na metade dessa temporada sem custos. Eram atletas que estavam ficando livres no mercado. Na temporada passada, o Corinthians fez o mesmo com o Memphis Depay. Então, ter a leitura e o entendimento de jogadores que estão perto do fim do contrato é algo fundamental para o seu time do coração na hora de reforços. Bom, quero começar esse vídeo elencando os dois principais jogadores à disposição, livres no mercado. Eles estão empregados, mas já podem assinar um pré-contrato para se mudar de graça a partir de 1º de janeiro. São eles, primeiro, Lionel Messi, craque argentino, 38 anos de idade, o vínculo dele termina no Inter Miami em 31 de dezembro. E o time americano já fez todos os esforços para garantir a renovação do contrato. Há muita gente na imprensa americana cravando que o Messi vai estender esse vínculo até dezembro de 28. Mas enquanto isso não acontecer de forma oficial, por que não sonhar com o Lionel Messi? Importante registrar que o argentino ganha, lá no Inter Miami, cerca de 60 milhões de dólares. Valor que inclui salários, direitos de imagem, luvas e também um acordo com direitos de transmissão pay-per-view do futebol americano. Uma parte dessa grana, dessa arrecadação vai para os cofres do Messi, até por isso esses 60 milhões de dólares. Se o maior craque que eu vi jogar está perto do fim do contrato, o maior craque à disposição do futebol brasileiro já há algum tempo, o Neymar, vive a mesma situação. Embora em péssima fase, jogando muito menos do que se imaginava, o Neymar tem contrato com o Santos somente até 31 de dezembro. O presidente Marcelo Teixeira foi perguntado outro dia a respeito dessa renovação e disse que vai respeitar os processos e a vontade do Neymar. Essa discussão deve acontecer um pouquinho mais para frente. O Neymar quer entender como é que o Santos termina a temporada antes de optar pela extensão do vínculo. A tendência é que esse contrato seja renovado, até porque o Neymar e o pai dele têm uma série de negócios com o Santos. O Peixe deve, por exemplo, 85 milhões de reais ao craque brasileiro referente aos 6 primeiros meses do ano, quando o Santos arrecadou bastante com patrocínios, mas não repassou para o jogador. Só para completar, registrar que o Neymar, com a camisa do Peixe desde janeiro, soma 21 jogos, 6 gols e 5 assistências. Importante registrar que o Peixe tem 41 partidas, ou seja, o Neymar esteve presente em pouco mais da metade dos jogos. Bora falar sobre um outro jogador muito interessante, Hugo Lloris. Você vai lembrar dele, goleiro francês, 38 anos de idade. O vínculo dele com o Los Angeles FC se encerra no fim dessa temporada e, embora exista a possibilidade da prorrogação automática do vínculo, até esse momento não houve um acordo entre as partes. O Lloris é aquele mesmo, goleiro de seleção francesa que disputou, integrou a seleção francesa em Copa do Mundo e que durante muito tempo jogou no Tottenham. Vive sua segunda temporada no futebol dos Estados Unidos, seria titular absoluto em qualquer clube do futebol brasileiro. Bora mudar de assunto, bora mudar de categoria. Tava falando dos muito bons jogadores, agora eu vou falar de atletas em boa fase. Começando por Everton Ribeiro. Meio atacante, 36 anos de idade, jogador do Bahia, já esteve recentemente nos planos do presidente do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço. O vínculo do Everton Ribeiro se encerra em 31 de dezembro lá no Tricolor e não houve até esse momento a extensão do contrato. Nessa temporada o Everton Ribeiro soma 52 jogos, com 3 gols e 6 assistências. Importante registrar que com a camisa do Bahia, ele é dono do maior salário do elenco e um dos mais bem pagos do país, cerca de 2 milhões de reais por mês. Quero falar agora sobre Reinaldo. Não há um lateral esquerdo no futebol brasileiro que tenha marcado tantos gols quanto o Reinaldo em 2025. Somente no Campeonato Brasileiro ele é autor de 9 gols. Vive grande fase com a camisa do Mirassol. Mirassol está tentando prorrogar o contrato do Reinaldo, que pediu para que o time do interior de São Paulo aguarde um pouco.
Reinaldo quer saber o que pode aparecer de proposta no futebol brasileiro. Atleta mais veterano, 36 anos de idade, indo para o fim da carreira, mas vivendo fase espetacular. E o Mirassol soube aproveitar o melhor do Reinaldo, que é a parte ofensiva. Então, apesar de ser um lateral esquerdo, ele atua com muita liberdade para jogar. Ainda que o lateral direito suba muito menos. O time que quiser contratá-lo vai precisar entender que essa mecânica tem funcionado bem. Se o Reinaldo tiver a obrigação de fazer a função de um lateral comum, dificilmente vai render nesse nível. Agora te falar sobre Edenilson, volante que veste a camisa do Grêmio, outro que também vive fase bem legal. Foi dele, inclusive, o gol no empate 1-1 contra o Santos na Vila Belmiro. Ele abre o placar e o Santos consegue o gol do empate no segundo tempo. Temporada atual do Edenilson no Grêmio, de 39 partidas, 5 gols e 7 assistências. Ele tem 12 participações em gol, é titular absoluto. Desde a chegada do técnico Mano Menezes, o contrato se encerra em 31 de dezembro e até esse momento não houve acordo entre as partes. Quero falar agora sobre posição por posição, começando obviamente com goleiros. Quero registrar aqui Marcelo Lomba, goleiro que pertence ao Palmeiras, fica somente até dezembro. O Palmeiras inclusive já contratou o seu segundo goleiro, Carlos Miguel. Everton e Carlos Miguel vão disputar a posição e o Lomba será oficialmente desligado do Palmeiras em dezembro. Ele quase se mudou para o Fluminense na metade do ano, o negócio não aconteceu porque o Palmeiras não conseguiu avançar na contratação do Gabriel Grando. Importante registrar que o Lomba, com 38 anos de idade, esteve em campo em apenas 4 jogos na atual temporada. Não faz parte dessa lista de jogadores cujo contrato se encerra em dezembro, mas só para registrar o goleiro Jean, aquele mesmo ex-São Paulo, Atlético Goianiense, Vitória, e que tinha vínculo com o Cerro Porteño até julho. Ele está livre no mercado, acabou não fechando com qualquer outro clube e segue numa condição de desempregado. Bora falar agora sobre laterais direitos, começando com Samuel Xavier. Eu gosto do Samuel Xavier. 35 anos de idade, temporada de 42 jogos, 5 gols e 3 assistências com a camisa do Fluminense. Não é mais titular absoluto como em outros tempos, mas segue deixando boa impressão com 42 jogos, mesmo aos 35 anos de idade. Renzo Saravia, lateral direito, argentino, 32 anos de idade, pertence ao Galo, 18 partidas no ano, sem gol e sem assistência. Havia sido contratado em 2023 pelo Atlético junto ao Botafogo. Antes tinha tido passagens por Internacional e Porto. Só para completar a lista de laterais direitos, Santiago Arias, lateral colombiano, 33 anos de idade, currículo grande. Na atual temporada são 28 jogos, 1 gol e 1 assistência, jogador que passou por Atlético de Madrid, PSV, Bayer Leverkusen, além de titular durante muito tempo, vestindo a camisa da seleção do seu país. Gostaria que você fosse usando o espaço para comentário para registrar quais desses jogadores que eu estou citando caberiam no seu clube do coração. Vai anotando aí para depois fazer um comentário bem interessante, beleza? Hora de falar sobre zagueiros. Gabriel Mercado. A tendência é que o Internacional renove o contrato do zagueiro argentino de 33 anos de idade. Foram só 4 aparições no ano. Ele passou a maior parte do primeiro semestre contundido. Agora completamente recuperado, retomou a condição de titular e imagino que deva terminar a temporada desse jeito para estender seu vínculo por pelo menos mais um ano, mas nesse momento o Mercado pode assinar um pré-contrato com quem bem entender. Já o zagueiro Pablo, cujo salário no Flamengo é de R$700 mil por mês, esse está descartado do Fla. Só não deixou o rubro-negro exatamente por conta do seu salário. Pablo tem treinado à parte, só disputou 4 partidas no ano. Os 4 primeiros jogos do Campeonato Carioca, enquanto os titulares faziam uma pré-temporada nos Estados Unidos. O Pablo até foi consultado por clubes brasileiros, propostas relativamente interessantes, mas ninguém estava disposto a cobrir os R$700 mil mensais. Dessa maneira, ficando livre em dezembro, o atleta de 34 anos de idade deve pintar em outro time da primeira divisão. Bora falar agora sobre um jovem, Cleiton, só 22 anos de idade, também do Flamengo. Esse menino foi revelado nas categorias de base do Fla e sempre muito elogiado pelos treinadores que passaram pelo Flamengo no time profissional, mas a verdade é que o Cleiton sempre teve muito poucas chances. Concorrência bem pesada, com Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Até por isso o Cleiton soma apenas 6 jogos, não quis renovar o contrato com o Flamengo. O Flamengo tentou a extensão desse vínculo, ele disse não, obrigado, já que eu não jogo aqui, vou procurar um clube onde eu possa ser titular e peça mais importante. Esse talvez seja um dos nomes mais legais, pensando a médio e longo prazo, especialmente pelo fato de o Cleiton não ter pouca idade, 22 anos, você pode aproveitá-lo esportivamente e depois pensar em negociá-lo. Hora de falar sobre laterais esquerdos.
Angileri, argentino, 31 anos de idade, pertence ao Corinthians, havia rescindido seu contrato na Espanha para fechar com o Timão no primeiro semestre desse ano. Deixa boa impressão. São 30 jogos e 2 assistências, pode jogar como zagueiro pelo lado esquerdo, numa linha de 3, pode jogar como um lateral esquerdo e tem sido titular no Corinthians. Muitas vezes até em uma nova função um pouquinho mais defensiva. Corinthians, ciente do assédio de outros clubes no Brasil, já procurou o Angileri para tentar a extensão do contrato, o que ainda não aconteceu. E diante desse cenário, dá para tentar um acordo com o Angileri por agora, mas é preciso ser rápido, senão é possível que em mais 1, 2, no máximo 3 semanas, o Corinthians tenha estendido o vínculo com o atleta. Já Marçal, lateral esquerdo do Botafogo, já viveu momentos bem melhores. Dá para dizer que o 2025 dele é dos mais fracos na carreira, foram apenas 13 aparições com 2 gols, mas ele segue com bastante força física, e se seu time não precisar de um lateral que vai disputar 60, 70 jogos no ano, for alguém para compor o elenco e eventualmente ser titular, acho que pode ser uma peça importante. Marçal, que chegou a viver momentos muito importantes com a camisa botafoguense, é mais um dessa lista cujo vínculo se encerra em 31 de dezembro. Bora falar agora sobre volantes, quero começar com o Luiz Gustavo. Atleta de 38 anos de idade, ele passou por uma baita dificuldade em 2025, ele teve uma embolia pulmonar, que o impediu de jogar pelo São Paulo por meses. No dia 2 de abril foi constatada essa embolia e ele só foi voltar aos campos no último final de semana, para ser mais preciso, no último meio de semana, quinta-feira, quando o São Paulo venceu o Fortaleza por 2-0 no Castelão. O Luiz Gustavo volta para atuar como zagueiro, e foi um dos mais elogiados dentro de campo, muita personalidade, requintes, categoria com a bola nos pés, deixou boa impressão. São Paulo não tinha nenhum plano de renovar com o Luiz Gustavo e até cogitava que ele pudesse se aposentar, mas diante do bom nível apresentado, não dá para descartar que o São Paulo sugira a prorrogação desse vínculo. Bora falar também sobre Bruno Henrique, volante que já passou por Palmeiras, Corinthians, entre tantos outros clubes, é titular absoluto no Internacional aos 35 anos de idade. Soma 38 jogos com 2 gols e 2 assistências. Chegou ao Brasil depois de uma passagem pela Arábia Saudita em 2023, sempre jogando com papel de protagonismo no Colorado. Os 2 últimos nomes para a função de volante: Rodrigo Dourado, você lembra dele? Jogador formado no Internacional e vendido em 2022 para o Atlético São Luís no México. Por lá sempre titular absoluto, nessa temporada perdeu um pouquinho de espaço, o vínculo se encerra em dezembro e não está descartada a possibilidade de uma saída de forma amigável. Já Gabriel, volante de 33 anos de idade, outro que fez sucesso com a camisa do Corinthians, mas também passou pelo Palmeiras, hoje veste a camisa do Red Bull Bragantino. 39 partidas desde o início do ano com um gol. Ele é o contraponto, porque o Red Bull insiste muito em jogadores jovens, enfim, e o Gabriel é aquele mais veterano, que tenta compor e dar um pouco mais de equilíbrio na formação do Red Bull Bragantino. O seu vínculo, assim como todos os outros que eu citei, se encerra no fim desse ano. Bora para meio-campistas. Hora de falar sobre Eduardo, jogador de 35 anos de idade, atualmente no Cruzeiro. A Raposa só vai renovar o contrato do Eduardo se ele arrebentar daqui até o fim do ano. Percepção que se tem é de que o Eduardo perdeu capacidade física. E nessa renovação que o Cruzeiro tem buscado para o seu elenco, a tendência é que ele não fique. Só para completar, é importante registrar também que nesse ano o Eduardo soma 39 jogos, 5 gols e 1 assistência, a maior parte das partidas como reserva. Já Iago Pikachu, 33 anos de idade, pertence ao Fortaleza. No ano são 44 jogos, 6 gols e 2 assistências. Fortaleza deixou para decidir sobre sua renovação ou não um pouquinho mais para o fim da temporada. Havia chegado no Lyon em 2021, embora tenha jogado em 2022 no Shimizu S-Pulse, cara super identificado com o torcedor do Fortaleza. O último dos meias, Oscar Romero, irmão do Ángel Romero, paraguaio de 33 anos de idade, veste a camisa do Inter, só 15 jogos, 1 gol e 2 assistências. O mais provável é que o Inter não ofereça a renovação de contrato e o Oscar Romero tenha caminho livre para buscar um outro time. Se eu falei do Oscar Romero, deixa eu contar que entre os atacantes pontas, há o irmão dele, Ángel Romero, jogador de enorme moral com o torcedor do Corinthians por conta de toda a sua história. Foram somente nessa temporada 48 jogos, 5 gols e 3 assistências. Ele é o estrangeiro com mais gols na história da Neoquímica Arena, passou por altos e baixos, mas sempre por conta da raça conseguiu destaque junto ao torcedor alvinegro. A tendência é que o Corinthians não ofereça a renovação do contrato. Já Bolassi,
jogador do Congo, 36 anos de idade, havia feito sua primeira temporada no futebol brasileiro no ano passado pelo Criciúma. Se mudou para o Cruzeiro nesse ano e sofre com a mesma situação do Eduardo. Só fica para 2026 se for muito, mas muito importante nessa reta final de ano. Algo que não tem acontecido. São 28 jogos com 4 gols e 3 assistências. O Bolassi hoje se destaca muito mais pelos vídeos que faz depois dos jogos, pela relação que estabeleceu com os atletas, do que propriamente por conta do seu futebol. Jaqueno, 36 anos de idade, jogador do Fluminense e que já foi alvo de muitos bons jogos e de muita especulação. Nesse momento vive um momento de baixa na temporada. O Keno joga pelo Flu, mas tem apenas 30 partidas, 5 gols e 4 assistências. Dos 30 jogos, 9 como titular, 21 como reserva. Se a gente contabilizar apenas os últimos 5 jogos, em 4 deles ele nem saiu do banco. Santa Cruz sonha em contar com o Keno para 2026, quem sabe pode pintar alguma negociação. Quero falar também sobre Marinho, 35 anos de idade, atleta do Fortaleza, temporada de 36 jogos, 4 gols e 4 assistências. Marinho que foi muito bem com a camisa do Santos, teve passagem de altos e baixos no Flamengo, tá desde 2023 no Fortaleza, mas nunca conseguiu no Lion repetir os bons momentos, aquela estabilidade, aquele nível de atuação, por exemplo, da época do Santos. Até por isso, suponho que o Fortaleza nem ofereça a renovação do contrato, o vínculo se encerra em 31 de dezembro, e se você gostaria de ter o Marinho no seu time do coração, já fica o recado, manda um aviso para o dirigente do seu clube de que o Marinho está disponível. Vou completar essa lista de pontas para falar sobre Rigoni, argentino de 32 anos de idade, recentemente contratado pelo São Paulo. O vínculo se encerra em dezembro, mas ficou combinado entre São Paulo e Rigoni de que ele vai ter esse contrato prorrogado até dezembro de 26 se disputar 12 partidas com pelo menos 45 minutos. Até aqui ele fez 5 jogos, só que só 3 com pelo menos 45 minutos. Então ainda vai precisar de 9 aparições com pelo menos 45 minutos nessa reta final de ano para ter seu vínculo renovado, caso contrário, ficará à disposição no mercado. Separei 3 centroavantes para a gente fechar de vez esse vídeo. Primeiro deles, Pedro Rocha, artilheiro da Série B. Ele jogava como ponta por Grêmio, entre vários outros clubes. Agora, aos 31 anos de idade, jogando na segunda divisão, se encontrou como centroavante. Temporada de 36 jogos, 16 gols e 4 assistências. Foi procurado por alguns times como Corinthians e São Paulo. Mas o Remo pediu uma compensação financeira. Corinthians e São Paulo entenderam que não valia a pena fazer um investimento. O fato dele ficar livre em dezembro permite que ele assine um pré-contrato. A tendência é que a gente assista ao Pedro Rocha jogando numa equipe da Série A. São 12 gols somente na segunda divisão. Você lembra do Gustavo? Passagem ruim pelo Corinthians, mas muito boa em outros clubes, como por exemplo no Fortaleza. Ele veste há 2 temporadas a camisa do Xangai Port, lá da China, foi companheiro durante algum tempo do Oscar. E seus números são bem legais. São 58 jogos em 2 anos, com 31 gols e mais 6 assistências, centroavante que fica livre no mercado, salário alto, bolso cheio, pode, se quiser, voltar até aceitar uma proposta bem mais baixa do que seus vencimentos atuais. A saideira, o último jogador desses mais de 30 que eu citei, Dineno, argentino, 31 anos de idade, recém-contratado pelo São Paulo, vínculo somente até dezembro. Dineno também precisa provar que merece ficar para a próxima temporada, são 8 jogos e 1 gol. Pelo São Paulo, antes havia estado no Cruzeiro, onde fez 5 jogos nesse ano sem gols. Dineno caberia no seu time do coração. O que você pensa sobre todos os nomes que eu citei? Já usa o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, lamento informar que a partir de agora, depois desse vídeo, você vai se inscrever. Combinado? A gente vai se encontrando. Abraço. A volta da dupla decisiva, Arrascaeta e Pedro. O Flamengo entra em campo neste domingo contra o Bahia com o retorno da dupla mais decisiva do Brasileirão, Arrascaeta e Pedro. Juntos, os dois participaram de quase metade dos gols do Mengão na competição. Pedro, que volta ao time titular depois de 2 jogos começando no banco, soma 13 gols e 5 assistências na temporada. Já Arrascaeta é o grande maestro do time com 19 gols e 13 passes decisivos, sendo o jogador com mais participações diretas em gols em 2025. A expectativa é que Felipe Luiz use a força dessa dupla para recuperar o poder ofensivo do Flamengo e manter liderança no campeonato. E para quem acompanha sabe, quando Arrascaeta e Pedro estão inspirados, o Mengão vira um rolo compressor dentro do campo. Isso é Flamengo, não se explica, se sente. O que você acha dessa dupla estar de volta? Coloca aí pra gente saber. Abraço!